Hoje, segunda-feira, dia 21 de outubro. Gente, eu quero começar o nosso programa hoje pedindo desculpa para vocês, tá? Era pra gente ter mais um vídeo ontem à noite, mas aconteceram duas coisas. A primeira foi, não tinha conteúdo suficiente para isso, né? Vocês sabem que quando teve a conversa da academia, aquela conversa, né, que tá rolando hoje o dia todo nas redes sociais, aquela conversa já foi umas 1h30, 2h pouco da manhã, então já não dava para colocar aqui como conteúdo para vocês, porque normalmente é o horário que a gente já tá gravando aqui com vocês, não dava para colocar. Então ficaria mesmo para o dia seguinte. Mas teve um outro problema também que impediu. Eu fiquei sem internet boa parte do dia. Eu só fui conseguir colocar a internet, gente, o quê? Basicamente hoje de tarde. Então, eu vi só uma parte desse tretão que aconteceu hoje de manhã entre a Gisele, o Sidney e o Sasha. Foi pouca coisa que eu consegui ver, gente. Foi sério mesmo, tá? Eu peço desculpas mesmo pra vocês, tá? Não foi porque eu não quis. Foi um problema técnico aqui dessa operadora de internet que me tirou dessa cobertura por esse momento. Mas enfim, gente, estamos aqui e obviamente que eu assisti sim esse tretão, né? Porque aí a gente recupera algumas imagens, a gente vai lá no R7, vai lá no Play Plus, que tem lá algumas imagens, aí a gente consegue dar uma olhadinha nas coisas. E vou ser sincero pra vocês, que tretão, hein? Faltava um tretão desse na Fazenda. E aí eu cheguei a uma conclusão óbvia desse tretão todo. Tá nascendo o campeão da Fazenda. Tá nascendo, viu? Tá nascendo, porque assim, continuam batendo no cara, continuam indo em cima do cara toda hora, continuam falando do cara o tempo todo, então tá nascendo o campeão da Fazenda. O Sasha aparentemente vai levar a Fazenda se continuarem toda hora em cima dele. Não vou cravar agora. Quer dizer, eu até poderia cravar, né? Já estamos chegando aí a 1 mês e meio de programa. O programa estreou no dia 16 de setembro. A gente já está indo para o dia 30 de outubro, né? Dia 31 de outubro, aliás. Já quase 1 mês e meio. No dia 31 de outubro já se completa 1 mês e meio no ar. Já se passou mais de 50% do programa nessa data, do dia 31 de outubro. Então, assim, já dá pra gente cravar aqui que se continuarem macetando o cara toda hora, ele vai se cravar como um favorito. Porque foi isso que aconteceu hoje, o dia todo. Eu sei que ele não estava certo em algumas coisas, em algumas colocações que ele fez ali. Inclusive, né, as meninas lá, os próprios aliados dele macetaram ele pelas falas capacitistas que ele teve. E eu achei muito capacitista o que ele falou ali sobre o Zac, sobre o Sidney. Eu achei, inclusive, muito mais do que capacitista, eu achei maldoso o que ele falou sobre o Sidney. Porque quem lembra do que aconteceu no ano passado com o Sidney, né, sabe exatamente do que eu tô falando. Aquela história lá do Sidney ter surtado, pulado lá a janela do 5º andar do prédio lá no Rio de Janeiro. Essas coisas, elas realmente grudam na memória da gente. E a gente não consegue apagar. E aí eu acho muito de mau gosto você usar essas coisas dentro de um jogo para você tentar ganhar público em cima disso. Não achei legal a atitude que o Coisa teve, que o Sasha teve, de usar isso para tentar se dar bem. Não achei legal, eu achei que nem ele precisava disso, nem o Sidney precisava disso também. Não achei que o Sasha precisava apelar para esse lado, não. E, assim, não é só o Sidney que vem falando que o Sasha tá usando isso. Os aliados dele também vêm dizendo para ele ter cuidado com esse tipo de fala, com esse tipo de conteúdo também. Então, é uma coisa que você vê que os próprios aliados também precisam tomar bastante cuidado e avisam ele. Tome cuidado com o que você está falando. Mas, enfim, a gente também vai comentar isso aí. E as punições, 2 de uma só vez, né? 2.
Uma delas, aliás, as duas causadas pelo grupinho do Zelov. Uma foi porque o Zelov desceu ali, eu vou mostrar a imagem, logo para você ficar aí vendo. Se você ainda não viu, você vai dar uma olhadinha aqui com a gente, porque o Zelov desceu ali para a área dos animais com uma garrafinha de água, coisa assim que ele não poderia ter levado. A gente dá prêmio na mão dele. As atitudes dele não condiz com isso, Zé. Gente, desculpa, tá? Acabou saindo aqui uma imagem que não era para sair, aí fica esse negócio aqui completamente complicado. Apertar um botão, fazer um programa ao vivo, gente, dá erro. Ainda mais quando você tá fazendo tudo sozinho, né? Dá cada erro aí que às vezes a gente esquece aonde apertar, tá? Então tá aqui, o Zelov desceu para a área dos animais levando uma garrafinha. Já levou uma punição por isso. Aí, depois que ele desceu para a área dos animais, as meninas lá na casinha da árvore, a Vanessa, a Fernanda e a Babi, também causaram mais uma punição. Elas saíram de lá, todo mundo ali na sala querendo saber quais eram as punições e foi revelado aí, né? A gente recuperou as imagens que a punição foi causada justamente pela Vanessa, que contou uma fofoca para Babi no ouvido dela, tampando o microfone. Então as duas meninas causaram a segunda punição. As duas punições não foram lá grandes coisas, tá? Foram 48 horas ali sem água quente. Dá para você superar 48 horas sem água quente, esquentando água de outra forma. Dá para você aguentar 48 horas sem a piscina e 48 horas sem o ofurô. Só que olha a cara da Vanessa quando a câmera dá uma focada nela aí, né? E aí a Camila ficou bem pé da vida. Só que o pior é que a Camila percebeu que tinha sido a Vanessa que tinha causado a punição, por mais que a Vanessa não tivesse se denunciado sobre a punição. Ao contrário, a Vanessa ficou na dela e disse que não tinha sido ela que tinha causado. Ela sabia que ela tinha causado essa punição. Ela sabia que tinha sido ela, porque afinal foi ela que ficou ali quietinha em silêncio, tá? Foi ela que causou. Enfim, eles vão ficar aí 48 horas sem água quente, sem piscina e sem ofurô. Tá para aguentar 48 horas, né? Basicamente, eles estão em punição de desde de novo, esqueci de apertar o botão. As atitudes dele não condiz com de novo, esqueci de apertar o negócio da porra do botão. Aí, de novo, né? Vamos lá. Vamos lá, de novo. Voltar aqui. 48 horas eles estão ali em punição desde a festa de sexta-feira, né? Desde aquela festa ali das punições dos microfones que eu te contei aqui nesses vídeos aí, eles estão, ó. Sábado, domingo, segunda, terça, eles só vão sair da punição na quarta-feira, e isso se ninguém causar mais uma punição, né? Ainda tem isso aí, né? Se ninguém causar mais uma punição. Mas vamos lá te contar um pequeno resumo de algumas coisas aí que a gente tem para te contar, tá certo? Primeiro, o que vem depois de lá da prova de fogo. Eu vou te falar um momento aí, gente, porque o Zack, querendo ou não, ele ficou muito, mas muito chateado com essa história dele ser um cão de guarda do Zelov. Por que ele tá muito chateado com essa história dele ser um cão de guarda do Zelov, gente? Não tem como a gente não dizer isso e não trazer isso para a luz do que a gente está vivendo aqui, tá? Porque, de fato, ele acaba sendo esse cão de guarda mesmo do Zelov. E o Sasha, ele entrou muito fundo na mente do Zack quando ele disse isso lá na eliminação, na quinta-feira. Então ele ficou revoltado com o Zelov. E aí ele disse assim,
que o Zelov meio que está tentando controlá-los. Não falou com essas palavras, obviamente, mas deixou bastante claro ali que há uma tentativa de controle por parte do Zelov. E aí ele disse que o Zelov levanta, sai fora, faz igual a todo mundo, fica falando aos ventos, que o Zelov fica dando as ordens ali, e que por isso que ele não quer falar o que ele pensa. Porque se ele falasse o que ele quisesse falar, se ele falasse o que ele realmente pensa, e muita coisa ia dar errado ali, muita coisa ia acontecer. Na verdade, assim, o Zack, ele tá por aqui com essa história já tá por aqui, não aguenta mais. Só que ele não fala porque ele sabe que ele precisa manter essa boa relação com o Zelov, porque isso meio que garante uma certa proteção para ele. Então ele sabe que ele não vai ficar aí segurando as coisas por algum tempo, por mais que ele saiba que ele possa sair perdendo disso. Ele sabe, gente. E aí ele ficou ali que por mais que ele tenha opinião dele, que ele faça as coisas dele, é ele que recebe o título de cão de guarda, é ele que fica sendo falado e colocado como tal, e é isso que deixa ele bem pé da vida. Pois é, né? Mas você teria outra forma de se sobressair dessa história, né, Zack? E aí o Zelov entrou no meio da situação ali e disse, por isso que às vezes eu prefiro sair de perto para você não ficar discutindo, pra gente não criar problemas, do que eu ficar perto de você e aí a gente continuar e começar a discutir. O Zelov também sabe muito bem as coisas que ele faz, né? O Zelov sabe muito bem o que ele faz. Sabe. O cara não é inocente. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe para onde ele tá indo também. Agora, assim, ontem, antes daquela dinâmicazinha lá, que era para ser um apontamento, não foi. Foi uma dinâmica lá de um jogo lá que eles tinham que equilibrar uma escova de dente com um bonezinho. A Gisele foi conversar com o Zelov. E aí a Gisele mandou um alerta para ele, para que não fiquem indo muito para cima do Sasha, porque se continuarem indo para cima do Sasha, podem torná-lo favorito. Só que o Zelov, ele não acredita muito nisso não. Olha aí o que o Zelov disse. Continuar assim, ele daqui a pouco vira a diadema na mão dele. As atitudes dele não condiz com isso, Zé. É questão... Tu lembra de um que com você que foi em 10? Saiu. Ele e o amigo, seu amigo, os dois. Tu lembra que foi em 10? Bastou só um encaixe, né? Aham. O Zelov acha que basta só um encaixe para fazer com que o Sasha seja eliminado. O grande problema, gente, é que não dá para ficar nesse negócio só do encaixe. Eu vou ser sincero com vocês, tá? Eu entendo que até o Zelov possa compreender muito desse negócio de reality show. Eu entendo que ele possa compreender, tá? Mas me parece que ele não está entendendo o básico de um reality show. Se você continuar macetando demais o cara, você começa a fazer com que o público olhe para esse cara com outros olhos. E aí o que acontece? Se o público achar que você está exagerando, né, na batida, o público compra a história do cara. E aí, meu filho, você pode fazer o que você quiser. O cara vai... Você já perdeu o público e aí, ó, já era pra você. Então, se vocês continuarem indo pra cima do Sasha toda hora, e aí dizendo que é só uma questão de encaixe, que eu vou botar ele tudo quanto é roça e tal, vai dar um erro tão grande pra vocês. Não é falta de aviso, viu? A Gisele avisou. Vai dar um erro tão grande, mas tão grande, que vocês vão, se fula na frente. Cuidado, viu? Eu entendo que o Sasha talvez seja muito chato. E ele é. Vocês já viram que ele é chato em vários momentos. Mas o cara, não tem como a gente negar que ele tá sendo muito macetado aí, às vezes até sem uma razão plausível.
E aí o público compra a história dele, mesmo que ele não seja tão inocente assim. Aí rolou a tal lá da dinâmica, né? Que, assim, gente, a dinâmica nem se compara com o que acontecia no ano passado. Olha só, isso aqui é um exemplo de dinâmica? Me diz assim se isso aqui é um exemplo de dinâmica, gente. Olha, me diz assim. Eu nem vou mostrar a dinâmica que era o negócio de você botar um boné e ficar equilibrando uma escova de dente na ponta do nariz. Isso pra mim não é dinâmica. Nem joguinho é. E se ainda fosse patrocinado, tudo bem, mas nem patrocinado era. Olha como era a dinâmica no ano passado, gente. Era maravilhoso a dinâmica do ano passado. Rapidinho, deixa eu só pegar o vídeo certo aqui, né? Porque às vezes a gente esquece de colocar o vídeo na ordem certa aqui e tal. Olha como é que era no ano passado, gente. Olha, isso aqui que era dinâmica no ano passado. Olha aí, só um trecho para vocês lembrarem. Isso aqui que tá faltando pro Carelli fazer nessa fazenda. Olha só. Ela quebra copo. Ela... Cala a boca! Cala a boca! Que eu não tô falando com você! Cala sua boca! Cala sua boca! Descontrolada! Isso sim era dinâmica, isso sim era apontamento, isso sim era fogo no feno, como tá escrito aí na tela, inclusive. O que rolou ontem não foi fogo no feno, né, gente? Passou longe disso. Muito longe de ser fogo no feno, né? Coisa chata, muito chato que aconteceu. Mas, assim, os vencedores da tal dinâmica ganharam um jantar árabe. E 2 pessoas do grupinho participaram dessa dinâmica do jantar árabe. Porque essas 2 pessoas ganharam alguma coisa lá, ou participaram de uma das equipes ali e tal. Eu não vou lembrar exatamente para vocês como é que foi, porque eu não vi. Eu admito para vocês que eu não vi, porque já que eu vi que foi um joguinho e que não havia uma coisa tão importante assim, isso não vai interferir tanta coisa no jogo, o que eu fiz? Eu vou sair de casa, eu preciso ir no mercado, no supermercado, comprar coisas, porque tem semanas que eu não vou. Então, eu fui ao supermercado, basicamente. Aí, quando eu fui recuperar os vídeos, eu vi que o Albert e o Gilson estavam lá no jantar árabe. E o Gilson, ele captou algumas coisas. Mas enquanto eles estavam ali no jantar árabe, o Zelov tava fazendo uma reunião com o grupinho ali na sala. E essa reunião do grupinho, ele já deixou bastante claro. O Albert vai ser a última das prioridades deles. Olha só. A última coisa que eu acho do Albert, e isso aqui tem que ser falado aqui, é que a última opção é ele agora. Com todo respeito. A última das prioridades vai ser o Albert. Ele já deixou claro. Naquela noite. E aí, o que a gente vai? Vamos avançar para a parte da academia mesmo, que foi o que dominou ali boa parte da madrugada, né? Boa parte da noite. Porque foi isso aí o que aconteceu. O Gilson contou para todo mundo ali o que de fato rolou durante a madrugada, o que de fato aconteceu ali. O que foi exatamente o que aconteceu durante aquele jantar árabe? O Albert teve uma abordagem muito diferente do que realmente aconteceu sobre as punições da Babi e da Gisele. Segundo o que o Gilson falou, o Albert ele já deixou bastante claro ali no jantar que se o pessoal do grupão decidisse votar na Gisele, ele votaria de boa na Gisele não, desculpa, na Babi, ele votaria de boa na Babi também, ele seria mais um voto na Babi. E que ele não ia votar junto com o grupão, com o grupinho de jeito nenhum, que ele ia votar exatamente junto com o grupão para ter um número de votos ali suficiente para dar uma lição na Babi. Então assim, ele foi contando essa história. E aí o trecho do vídeo que eu vou mostrar para vocês já já. O fato é, o Gilson, ele revelou tudo o que aconteceu ali no jantar árabe para o pessoal ali. Tudo, ele contou tudo. Que o Albert ali se revelou, que o Albert ali começou a se soltar,
que o Albert ali começou a se enturmar com aquela galera toda, e que ele achou muito estranho o Albert agir desse jeito, porque o Albert normalmente, por mais neutro que fosse, ele não agia assim e tal. Então ele realmente achou muito estranho o Albert agir assim. E aí o próprio Zelov deu a ideia assim, que essas atitudes dele são atitudes muito hipócritas, basicamente. E aí até o Fernando sugeriu então que se o Albert fosse o primeiro a votar, que se o Carelli desse essa ideia e ele votasse na Babi, o grupinho então todo em peso deveria votar nele e na hora lá da formação da roça. Aí o Zelov sugeriu para a Babi, sugeriu ali para todos eles o seguinte: vamos dar a corda para saber até onde o Albert vai, até onde ele pode chegar com isso. Deixa eu te mostrar isso, um trecho em vídeo, que aí facilita um pouquinho para você entender. Olha só. Tô te sentindo mais quieto na sua. Aí ele chegou com o discurso dele de que, porra, ninguém me chamou, não vou chegar perto nem conversar e não vou me envolver nem me enturmar. Se me der brecha, eu tô junto. Esse lance que ele... E aí vocês viram, né? O Gilson diz logo que no primeiro momento o Albert, ele não queria assim, começou a se envolver com todo mundo, e depois ele já foi se soltando e foi ali falando das punições da Babi, falando ali das punições e tal, e deixando nas entrelinhas ali o fato de que ele poderia sim votar nela por causa dessas punições. Olha a continuação desse vídeo e olha para você ver para onde a coisa vai. Por isso que eles ficaram indignados com esse vídeo. Aliás, com esse relato do Gilson. Fazendo de inflamar o outro lado lá para ver a gente de uma maneira mais pesada, a gente tem que ficar ligado, porque ele tá aqui, mas tá lá, tá em cima do muro. O lado que ele vê que tá a festa, ele pula. Só que mal sabe ele, quando tá em cima do muro, tu já tá todo fudido. Falaram da água que não então, era legal. Aí, né, gente, vocês viram aí que eles mesmos detonaram o Albert e disseram que o Albert tá em cima do muro. Enfim, foi isso aí que aconteceu durante a madrugada. E aí veio uma outra conversa que foi com o Zack e o Sidney. E o Sidney fala, aí o Sidney fala pra mim. Deixa eu só trocar aqui, gente, pra não errar de novo os botões. Aí essa conversa, depois que o Zelov deu isso aí, foi justamente ele chamar o Sasha de manipulador. Eles estavam se exercitando ali, eram umas 2h pouco da manhã já, gente. E aí eles começaram ali a fazer toda uma crítica pro pessoal de lá, dizer ali que na visão dele, do Sasha, o Sasha é mesmo manipulador, e diz que ele não vai mais falar absolutamente nada na frente do Sasha, ou sobre o Sasha na frente dele, ou em qualquer outra posição, se não for numa dinâmica ao vivo, porque vem todo mundo em bando pra cima dele, vem todo mundo em bando ali pra cima pra tentar defender ele e tal. Tô te sentindo. Então por isso que ele não vai cair mais em cima do Sasha, que não vai mais tentar ajudar o Sasha de jeito nenhum, que não vai mais cair pra cima dele. E aí ele ainda afirmou que os outros colegas lá do outro grupo compraram o barulho que envolva qualquer coisa ali dos três, se referindo também ao Yuri e ao Gui. E aí eles começam a falar também do Gui e dizem que o Gui vive com uma cara de deboche, que o Gui vive debochando de tudo, de todo mundo, que o Gui vive tentando se colocar ali numa posição que não é necessariamente uma posição dele e tal. E isso aí, gente, tem uma certa verdade, tá? Não vou mentir, não. E aí o Sidney disse que o Gui e o Yuri e o Sasha estão dispostos a fazerem de tudo
o que possa beneficiá-los nesse jogo. Eles estão dispostos a correr qualquer tipo de risco para ganhar o que for nesse jogo. Já aí o Zack disse que eles, ali do lado do grupinho, é que não podem se enfraquecer de jeito nenhum. E aí eles começaram a falar que o Juninho é que tem se sentido excluído nesse momento, dentro do grupinho. E eles até começaram a falar sobre como foi que surgiu o grupinho, aliás, deles, né? Eu vou já passar essa explicação dele em vídeo. E aí ele disse que o próprio Zé Love já teve vários embates com as pessoas que ele está jogando agora, especialmente com as meninas também. Então, assim, que o Zé Love acaba tendo embate com todo mundo ali dentro. Então isso não é um problema de hipocrisia e tal. E aí até o Gilson disse assim, que eles não podem se enfraquecer agora, que ao contrário, eles precisam se fortalecer. Eles não podem perder a força deles nesse momento, porque se eles perderem essa força, vai ser pior para eles. E deixa eu passar um trecho disso em vídeo, gente, que aí vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo aqui para vocês, tá? Se eu apertar aqui um botão, pode ser que dê o áudio saia aí para vocês, e aí possa ser que dê algum erro aí, então dê alguma coisa que saia que não é para sair. Deixa eu só pegar aqui um trecho desse momento aqui para vocês. Olha só aí o que o Zack e o Gilson dizem junto com o Sidney. O Sidney fala, aí se o Sidney fala pra mim, depois de ver uma atitude desse cara, que o cara piscou na hora de uma dinâmica, você quer que eu não acredite? E ainda é capaz de falar que o vídeo que é passado é burlado, caralho. Vamos... eu esqueci de falar dessa parte aí, tá? Que eles estavam falando sobre o vídeo, sobre que o Sasha havia dito que os vídeos são manipulados, aqueles vídeos que eles passam antes de dar a plaquinha. Ok, errado, o Sasha não está. De fato, aquele vídeo que o menino passa, que o Rodrigo Faro passa, ele é manipulado. Aquele vídeo é completamente manipulado, sim. Ele é feito para causar uma reação de raiva nas pessoas que estão ali. Ele é feito, pensado para que as pessoas vejam aquele vídeo, fiquem assim com muita raiva e deem as plaquinhas com mais raiva ainda. É pensado para isso, tá? Nesse ponto o Sasha não está tão errado. O problema foi o que eles falaram aí sobre a forma como o Sasha tem abordado a situação. Na visão deles, o Sasha está abordando a situação de uma forma errada, como a questão ali do capacitismo, que para eles o Sasha está sendo muito capacitista. Vamos ver esse outro trecho aqui, olha só. Começou um grupo defendendo os ideais do Zé na primeira semana. O grupo ele tá se tomando desse jeito. Se você for parar para analisar no automático, tá sendo desse jeito. Eu não acho que acabar com a sua carreira. E aí eles estão pedindo pro grupo não ser só uma defesa do Zé Love, mas sim também uma forma deles expressarem os direitos deles, expressarem e colocarem as vozes deles para fora também. Seja lá como for, essa foi a conversa que eles tiveram ali de madrugada, pelo menos os maiores destaques que a gente viu. O menino, o Gilson, estava bem pé da vida com a Camila, chamou ela de nojenta, chamou ela de várias coisas ali também, estava bem pé da vida mesmo com ela e tal. Falou um monte de coisas das meninas do grupinho e tal, do grupão, aliás. Ele estava bem pé da vida. Todos eles estavam com muito ranço mesmo do pessoal do outro lado, mas especialmente do Sasha. Foi só isso que aconteceu durante a madrugada. Agora, hoje de manhã, antes do tretão, tava lá o Sasha e o Yuri. O Sasha tava lá limpando a baia, quando o Yuri foi ajudá-lo, e aí ele conversou e disse assim, que ele não tá mais suportando ficar perto da Gisele.
Ele disse assim que ouvir a voz da Gisele já tá causando ranço nele. Ouvir a voz dela já tá deixando ele bastante chateado mesmo. Sabe com aquele ranço que ele não consegue segurar mais? Então ele já tá assim, que ele não aguenta mais. Que só de ouvir a voz dela ele já dá aquela coisa nele. Não dá mais. Aí ele disse assim que não tem mais como conversar com a Gisele. Todas as portas ali já foram fechadas. Tudo ali já está completamente fechado para ela. Não dá mais. E aí ele até falou, qualquer coisa que ela fala, eu já tenho raiva. Então não adianta, né? Vocês tentarem ver algum tipo de aproximação entre eles, não vai acontecer. E aí ele ainda disse que o Yuri, aliás, falou que o Sasha tem vários e vários motivos, inclusive, para ter tudo que ele tem contra a Gisele e tal, para ele se sentir assim. E aí eles começaram a falar da relação da Gisele com o Zack, por exemplo, que na visão do Sasha, a Gisele beijou o Zack por uma estratégia de jogo, que ela não beijou o Zack porque ela gostava mesmo dele, que ela não beijou o Zack por outra opção, foi só por isso. Gente, não é que eu queira defender a Gisele com relação a isso, né? Porque vocês sabem que a Gisele é uma das pessoas que eu menos gosto nessa fazenda. Mas, naquela situação em específico, eu não vejo que a Gisele quis, de alguma forma, beijar o Zack se ela não tivesse ali com vontade de alguma coisa. Ela não estava fazendo estratégia de jogo ali. Ela só estava com vontade de beijar o cara há várias semanas. E aí, como aconteceu toda uma pressão para isso, ela se deixou levar por essa pressão e simplesmente foi. Beijou e pronto, acabou. Até porque eles já tinham se conhecido aqui fora. Então foi só isso que aconteceu. Nada demais. Não havia nada de errado nisso. Errado é o pré-julgamento que o Sasha está fazendo de que a Gisele não consegue se controlar. Basicamente é isso que ele falou aí. Que a Gisele toda hora não consegue se controlar. Mesmo. E aí o Albert foi falar ali com o Gilson. E aí ele disse assim que ele não tem ali obrigação com ninguém, que ele não tem obrigação de fazer nada e nem de servir ninguém, que ele não tem obrigação de ajudar ninguém e tal. E aí ele falou várias e várias vezes que ele tem percebido esse movimento, que tem percebido que as pessoas estão tentando isolá-lo, que ele tem percebido ali que as pessoas que ele está falando e ninguém está ouvindo. Ele até disse assim, se começar o mimimi pro meu lado, vai ser cada um por si, eu não falo, não tô nem aí para vocês. E que ele não é o cozinheiro, que ele não é o barbeiro, mas que ele é o jogador. E que ele sabe muito bem o que estão tentando fazer com ele ali dentro, que ele sabe muito bem o que as pessoas estão tentando colocá-lo, em que posição as pessoas estão tentando fazer com que ele fique. Então ele estava bem pé da vida ali. Aí ele ainda falou muito mais, ele disse que o jogo da Fazenda é um jogo conversado e que ele não deve explicações para ninguém do que ele vem fazendo ali dentro da casa, que ele não deve nenhum tipo de satisfação, inclusive. Ele falou, mas o Gilson não respondeu absolutamente nada para ele. Aí depois ele foi procurar o Zé Love, e aí ele foi conversar com o Zé Love. E aí ele disse assim que quando ele chega perto das pessoas, ninguém puxa papo com ele. E aí ele falou que está começando a se sentir excluído pelos aliados do grupinho, que quando ele chega, ninguém puxa papo com ele, que ele está se sentindo assim mesmo. E aí ele disse assim que ficou irritado com a Babi. O Zé Love disse que essa história da punição da Babi deixou sim todo mundo chateado com ele, porque ele acusou ela sem ter uma prova do que realmente aconteceu. E aí ele disse que a razão dele ter ficado bastante chateado com a Babi foi depois da festa, quando a Babi já estava toda alterada, e aí ele estava se sentindo mal, tinha tomado remédio, e aí a Babi jogou espuma no travesseiro dele, jogou espuma no edredom dele, aí ele ficou chateado, por isso que ele perdeu a cabeça, mas que ele não queria ter perdido a cabeça com ela por causa disso.
e tal. Então que ele falasse o verdadeiro motivo, né? Porque foi isso que ele não falou. Ele não disse o verdadeiro motivo. E lembrando, tá? Que pelo menos no VAR que a Record mostrou, não sei se houve outro momento em que ela realmente suja o travesseiro dele e o edredom dele, no VAR que a Record mostrou, em nenhum momento a Babi sujou o travesseiro e o edredom dele. Em nenhum momento. Só para deixar isso claro. Aí o Zé Love até aconselha ele a procurar a Babi, a pedir desculpas para a Babi pelo que aconteceu, contar para ela essa história toda, porque aí talvez a situação melhorasse um pouquinho, porque ela também estava chateada com ele. E aí, basicamente, foi o que ele foi fazer depois. Enquanto isso, o Sasha estava detonando a Gisele lá pro Yuri, dizendo que a Gisele ficava inventando uma mentira pra lá e pra cá, que a Gisele era mentirosa, que a Gisele estava falando muitas coisas ali contra ele, que a Gisele estava realmente fazendo e querendo acabar com ele e tal. Sério, ele estava bem pé da vida com a Gisele. Muito, muito pé da vida. E aí ele disse assim que ela fica inventando muita coisa sobre ele. Disse que ela, inclusive, estava fazendo o jogo duplo, jogando dos dois lados ali da casa. Tanto com o grupão quanto com o grupinho. E aí o Yuri até disse ali que ele não confia no jogo da Gisele, que ele não confia na Gisele. Deixou também ali, entre as entrelinhas, que ele não confia nas meninas. E disse que as únicas pessoas que ele confia de fato dentro da casa são o Sasha e o Gui. Só os dois que ele confia cegamente, porque tirando esses aí, ele não quer saber mais de ninguém lá dentro. E aí o Sasha continuou detonando a Gisele, mas isso não importa muito o tipo de detonação que ele fez dela, né? E aí depois o Albert procurou de fato a Babi, os dois começaram ali a se desculpar. E aí ela comentou que ele poderia ter chegado numa boa e ter falado com ela, ter explicado para ela que foi o fato dela ter brincado com esse negócio da espuma no travesseiro, no edredom dele, e ele ter dito que ele tinha tomado remédio, que ele estava doente e tal, que ela teria compreendido a situação e que não teria levado para esse lado, mas que foi ele também que podia ter feito isso, evitado maiores problemas. Aí ela disse que esse jogo é muito estressante e que a festa é o único momento que ela tem para ser feliz e extravasar, botar para fora o que ela está sentindo, e que ela não queria prejudicá-lo, que ela não está lá para prejudicar ninguém, que ela não entrou ali para prejudicar mesmo ninguém, que ela não quis fazer nada. Ela pediu várias desculpas para ele pediu várias desculpas para ela, mas até onde eu vi, gente, assim, né, a relação meio que voltou, mas nunca vai ser a mesma coisa de antes, né? Vocês sabem muito bem disso. Não tem como ser, tá? Foi isso aí. Aí começou o tretão da manhã, depois aí desse pedido de desculpas. Estava tudo normal, bem normal até onde eu consegui apurar com as minhas fontes. A Gisele estava no câmera-trato, tá? Que é aquela câmera que filma o que eles estavam fazendo. E aí ela faz as perguntas sobre como está sendo o trato dos animais, o que ele está fazendo no trato, como é que se pega ali no trato, enfim, essas coisas aí sobre os animais. Esse vídeo que eles fazem vai direto lá para a rede social da Fazenda. E aí, quando ela faz essas perguntas para ele, percebe que ele não gosta de cuidar dos animais. Inclusive, é isso que ela joga na cara dele. A Gisele começa a dizer que ele não gosta de cuidar dos animais, que ele não gosta mesmo de estar ali na fazenda e que ele está ali basicamente forçado. E aí, nesse atrito que ela teve, justamente com a câmera na mão, filmando o que ele estava fazendo, ela disse que ele odeia acordar cedo, que ele odeia
tá fazendo o trabalho ali na fazenda. Disse a ele ali, né? Porque os dois ficaram se xingando um ao outro, vocês sabem. Eu não preciso ficar repetindo os xingamentos deles, né? Porque assim, nem eu lembro de todos. Foi muito xingamento, mas em síntese, ela disse que o Sasha não gosta de cuidar dos animais e que ele só está fazendo isso porque ele está sendo forçado. E aí ele negou, ele disse que não era isso, que ele gostava de cuidar dos animais sim, mas que o problema dele estava sendo outro, que era o fato dele estar dormindo na baia. Ou seja, que ele não estava tendo horas de sono suficientes ali para descansar. E aí a Gisele começou a dizer que ele odiava ajudar qualquer pessoa lá embaixo. E aí a Gisele começou a gritar para chamar a Flora. Chama a Flora, ela tava, se você perceber aí, você vai ver que ela tá, acho que com a câmera na segunda mão. Ela tá com uma mão, ela tá segurando a cerca, a outra mão ela tá com a câmera. E aí ela manda chamar a Flora, aí o Juninho entra dentro da casa, vai chamar a Flora. Aí tá o Zé Love, o Zac, a Vanessa e o Sidney ali na área da piscina. Aí até o Zé Love e o Sidney percebem, parece que tá tendo uma discussão ali entre eles e tal. E aí eles percebem, parece que ela mandou chamar a Flora. E aí a Flora foi mesmo lá pra fora. A Flora foi mesmo ali e disse assim pra ele, mas é verdade. A Gisele perguntou assim, não é verdade que você já percebeu que o Sasha não gosta de cuidar dos animais, que o Sasha não gosta de fazer as atividades, dos tratos e tal? E aí a Flora falou, é verdade, você não gosta de fazer as atividades aqui, você não gosta de fazer as coisas dos animais, você não gosta de tratar dos animais, você faz de má vontade, você realmente não gosta de fazer tudo. E aí a Flora até falou, todo mundo sabe aqui que ele ajuda de má vontade. E aí começou uma gritaria entre eles, gente, começou uma gritaria entre os dois. E ela foi subindo ali, gritando com ele, foi subindo ali e tal. E aí a Gisele até soltou uma pérola de citação, que eu vou já mostrar o vídeo aí pra vocês. Aí o Sasha começou a dizer que a Gisele é que estava fazendo um jogo duplo. Eu tenho que mostrar essa pérola de citação antes, né, gente? Porque foi maravilhosa esta pérola de citação. Olha só. Acabar com a sua carreira. Rapaz, cria vergonha nessa cara. Tudo que você fez aqui, você vai ser responsável. Ninguém vai acabar com a sua carreira, não. Não, eu sou Cada responsável um é mesmo. responsável Eu sou responsável pelo mesmo. aquilo que cativa. Exato. Maquiavel, o Pequeno Príncipe. Parabéns, E leu outra bastante coisa. Maquiavel, Pequeno Príncipe, grande citação. Você é muito culta, Gisele, E aí, muito culta. porque o culto é só você. Não tem como não dizer que o Sasha foi irônico nesse momento, né? Porque ela citou o Maquiavel, que não tem nada a ver com o Pequeno Príncipe. Eu sei que às vezes confunde, tá? Porque afinal são dois autores franceses. Confunde aí porque os dois têm príncipe no título, tá? Só que ela falou aí do Saint-Exupéry, não foi do Maquiavel, tá? Maquiavel é outra coisa, outro trato, não tem nada a ver com o que ela estava citando aí. Ou seja, ele foi bem irônico, né? Ele jogou bem na cara dela que ela fez uma grande de uma citação ali dentro. Enfim, aí eles começaram a treta, continuou a treta ali, a treta foi crescendo, né? Porque vocês sabem, tudo ali dentro na fazenda cresce, e cresce muito rápido, a treta vai crescendo muito rápido, as coisas vão ali generalizando, porque não tem nada para fazer ali, vocês já perceberam, né? Nada na fazenda acontece sem ter o que fazer, nada. E aí o negócio começa a piorar, o negócio começa a deteriorar, o negócio começa a aumentar. O Sasha acusou a Gisele de estar fazendo jogo duplo, de dizer que todo mundo tá agindo contra ele. Aí a Gisele disse que isso não está acontecendo, que é ele que está se fazendo de vítima. Aí a Gisele disse que é ele que não gosta de cuidar dos bichos. E aí ele continua dizendo que ela é que estava fazendo o jogo duplo. E aí que ela que fica passando informação de todo mundo o tempo todo. Que é ela que fica repassando as fofocas da casa. É ela que fica fazendo tudo isso.
que ele já estava sacando ela há muito tempo. E aí a Gisele reuniu assim todo mundo e disse: ninguém aqui dentro dessa casa gosta de você. E aí ele começou a gritar: vocês são um bando de covardes. Aí o negócio foi esquentando mais ainda. Ainda disse mais: eu sou a pessoa mais apontada aqui. Vocês todos é que estão contra mim. Vocês todos é que não tem coragem de falar na minha cara. Eu vi, não falou com essas palavras, mas a intenção dele era essa. O negócio foi crescendo, gente. O negócio foi escalando muito mais aí. O negócio foi piorando mais. Até que chegou no Sidney, que estava lá na piscina e não tinha realmente nada a ver com essa história toda. Só que antes disso aí, a Gisele mandou chamar a Luana. Porque a Luana queria saber, porque ela queria saber da Luana o que é que a Luana tinha ali, o que é que ele tinha falado para ela sobre algumas coisas. Afinal, a Luana meio que agora estava defendendo o Sasha. Então ela começou a gritar pela Luana, começou a gritar ali, chamar a Luana. E aí a Gisele gritou ali: chama a Luana, vem a Luana. Enquanto isso, ele estava lá indignadíssimo com as pessoas, chamando todo mundo de covarde. E a Luana dormindo na casinha da árvore. Simplesmente dormindo ali. E aí a Gisele continuava lá falando. E ele ali completamente passado. Não dá para dizer que o Sasha também não se passou nessa briga. Ele também se passou, tá? O Sasha, ele completamente se passou. Ele perdeu também em vários momentos um pouquinho a razão dele. Só que ele foi menos do que todo mundo estava achando que seria. Todo mundo estava achando que o Sasha ele ia também cair na baixaria. Ele não caiu na baixaria. Ele perdeu sim o prumo em alguns momentos, mas foi muito pouco comparado aos demais. Bem pouco mesmo. E aí teve uma discussão dele com a Luana também, que a Luana subiu ali, acordaram. E aí ele perguntou para a Luana também essa história dos bichos aí, se ele tinha maltratado o bicho em algum momento, se ele tinha feito alguma coisa em algum momento, se ele tinha mentido em alguma coisa em algum momento. Eu não vou lembrar, gente, exatamente de tudo. Aí a Luana falou que não, que ela não tinha visto ele fazer isso, nada, que ela não tinha visto e tal. Ela tentou defender ele em algum momento ali. Só que ele distratou a Luana naquele momento lá na escada. Ele distratou a Luana. E a própria Gisele apontou que ele estava distratando a Luana. Quando o Zé Love ali começou a se intrometer na história também. E aí o Zé Love começou a dizer: você tá gritando com mulher? Você tá gritando aí com mulher hoje? Olha só, você tá gritando, você tá fazendo assim pra mulher, fazendo assim, né? Apontando, ó, você tá fazendo assim, tipo uma arminha pra cima da mulher, apontando pra ela. E aí o Sasha começou a gritar: ela que tá tentando destruir a minha vida, ela que tá tentando ali coisar a minha vida, a minha carreira. Não é a Gisele que tá tentando destruir a carreira do Sasha. É a ele mesmo que precisa se atentar a isso. E aí a Gisele começa a dizer assim, começa a falar pra ele: várias pessoas mexem com você nessa casa, mas você quer descontar só em mim, cara. É só em cima de mim que você quer começar a gritar. É só pra cima de mim que você quer começar a falar. É só pra cima de mim que você quer jogar as coisas. A Gisele estava indignadíssima com ele. A Gisele simplesmente estava bem pé da vida. E aí o Sidney, que estava bem quieto ali na piscina, começou a entrar no meio da história. E aí o Sidney só entrou porque ele disse ali que o Zé Love, ele não citou exatamente o Zé Love nesse momento, mas é porque o Sasha disse que o Zé Love estava vendo coisas que não existem. Aliás, o Zé Love não, né? O próprio Sidney, eu acho que fui eu que anotei errado aqui. E aí a piscadinha entrou de novo na história. E aí o Sidney ficou bem pé da vida com isso. A menina, a Gisele, estava muito pé da vida com tudo. E aí o Zé Love estava ali apontando a hipocrisia do cara, apontando a hipocrisia ali
do Sasha e tudo. Mas o Sidney tava ali muito. E o Sidney se levantou da piscina, foi pra cima dele. Aí ele começou a gritar pro Sasha que ele era falso, mentiroso, hipócrita. E que ele era um covarde, um rato. E começou a dizer, você não é médico pra dar laudo pra ninguém. Você não é médico pra dizer que alguém alucinou ou não. Você não é médico pra falar nada sobre isso. Olha aqui, esse momento eu vou mostrar aqui pra vocês, eu tenho no vídeo, olha só. Você tá eu não te dei laudo nenhum, meu querido. Eu tô passando mal na cabeça. Eu falei que você tá passando mal das ideias. Então você é médico? E tá tendo alucinações. Você é médico? Não, quando eu tô vendo. Por que você tá falando Porque eu tô vendo que você tá falando coisa, não tá falando coisa com coisa. Você não tem autoridade pra constatar isso. Você não tá falando coisa com coisa. Você não tem autoridade pra constatar isso. Vamos ver os três? Faz uma fila. Os três quando eu falo com você? Bonitão. Sério, foi um negócio, foi assim, escalando mais e mais ali. Aí foi piorando mais, o negócio foi aumentando ali. Aí como entrou esse negócio de saúde mental, gente, assim, não é uma coisa que eu gosto de comentar, né? Não é uma coisa que eu gosto de falar muito, mas o negócio foi piorando. O Sidney ficou perseguindo o Sasha pela casa, começou a falar sobre saúde mental, começou a dizer que ele não tinha autoridade para falar sobre saúde mental, que ele não podia ficar querendo dar diagnóstico sobre saúde mental para ninguém. Isso aí o Sidney tem razão, tá? Porque o Sasha tem feito isso várias e várias vezes. Que ele não pode ficar também dando qualquer tipo de diagnóstico. Ele não é médico para fazer isso. E aí o Sidney se senta ali, até faz uma ironia ali, um deboche com o Sasha, diz, eu quero ver o que o Dr. Sasha tem a dizer, o que o Dr. Sasha tem para falar sobre saúde mental, diz aí, Dr. Sasha, uma coisa assim, que ele fez ali e tal. E depois ele falou que ele não tinha autoridade, que ele não podia ficar falando e dizendo que as pessoas estão alucinando, que as pessoas estão falando sobre saúde mental e tal. Ele não podia falar absolutamente nada sobre isso, porque ele não era médico para isso. Mas o Sasha, ele continuou ali debochando, continuou dizendo ali que o Sidney estava alucinando. Então aí eu acho que a coisa pegou, porque eu acho, tá? Pessoalmente eu estou afirmando a minha opinião. Pessoalmente eu acho que o Sasha foi pegar justamente aquela história que o Sidney alucinou no ano passado, depois que ele misturou bebida lá com outras coisas e saltou lá de cima do 5º andar do prédio. Aí eu acho que ele foi pegar pesado. Eu acho, nesse ponto, eu acho que o Sasha foi buscar essa referência. E eu acho que é isso que o Sidney ficou bastante chateado e foi pra cima. Porque, de fato, o Sasha não é médico pra ficar querendo dar diagnóstico pra ninguém e chamar uma pessoa de louco ou de incapacidade cognitiva, como ele fez com o Zack. Seja lá como for, gente, o Sidney estava muito, muito chateado. E aí os dois brigaram bastante. O Sidney foi atrás do Sasha pela casa, chamou ele de covarde. O Sasha disse que ia deixar o Sidney falando sozinho. E aí o Sidney ficou chamando ele de covarde, de moleque. E aí o Zelov também entrou no meio dessa conversa para dizer ali que o Sasha era um covarde, que ele era um moleque, que ele tentou intimidar a Gisele. E aí depois, quando ele voltou lá pra fora, aí continuou chamando lá o Zack, disse que o Zack não tinha capacidade cognitiva. E aí o Zack ficou mais chateado ainda nesse momento. O Zack ali falou com o pessoal do Play Plus para assistir e ver o que é que o Sasha estava falando deles, o que é que o Sasha estava falando de toda essa história da incapacidade cognitiva. Sério, gente, o negócio foi muito pesado com relação a isso, tá? Eu achei que foram frases extremamente capacitistas do Sasha, tanto que depois as meninas caíram em cima dele, as meninas disseram para ele que ele pegou pesado, sim, em cima disso, que ele não devia ter caído, que ele não devia ter falado sobre isso, que é um tema que, inclusive, não compete a ele. O Zack, se o Zack tem ou não tem problemas de coordenação, capacidade ou incapacidade, isso não é problema do Sasha, não cabe ao Sasha dizer sobre isso, não cabe ao Sasha debochar.
sobre a situação de outras pessoas. Não cabe ao Sasha falar sobre qualquer coisa que envolva a questão mental de qualquer outra pessoa. Se ele não se sente confortável com isso, o máximo que ele tem que dizer é que ele não está confortável diante dessa situação. Mas debochar como ele fez, ele não pode fazer. Seja lá como for, gente, foi assim. Eu achei também um pouquinho exagerado toda essa história que fizeram pra cima do Sasha. Não estou passando pano em cima do Sasha, tá? O que eu estou querendo dizer é, a partir desse momento, dessa briga toda que fizeram pra cima do Sasha, meio que está nascendo campeão. Não vou dizer que nasceu, porque aí eu estaria cravando que ele vai ser o campeão. Não estou cravando. Mas eu estou dizendo que sim, está nascendo o campeão. Nascendo, em progresso, em progressão. O negócio está andando. Não significa que ele vai ser o campeão. Seja lá como for, gente, foi bem, mas bem pesado o que aconteceu hoje ali com o Sasha. Foi bem pesado como as coisas se sucederam. Aí depois a Luana foi falar ali com o Sasha. A Luana foi falar ali, disse que o pessoal já tá julgando ela por ter perdoado ele, que o pessoal ali já tá julgando a forma como isso aconteceu. Ela disse que tem medo de ser prejudicada por causa dessa amizade, e disse que ela tem medo de ser exposta para os adversários, justamente porque ela voltou a falar com ele e que de uma certa forma protegeu ele. E aí ela disse que tá com medo de ir para a roça justamente por causa desse último acontecimento aí, que ela tentou protegê-lo, mas não conseguiu. E aí o Yuri ficou mais revoltado ainda. Ele falou ali que estão pegando muito pesado em cima do Sasha. Diz que brigar com o Sasha é uma pouca vergonha, que o Sasha ali está sendo perseguido. Ele disse assim que o Sasha é o grande aliado dele no jogo, que o Sasha que os adversários estão querendo queimá-lo de tudo quanto é jeito. E aí ele estava muito revoltado, disse que isso era uma pouca vergonha, um jogo sujo, um jogo baixo, coisa que eu não acredito, gente, sinceramente, porque isso é um jogo, e um jogo vai usar coisas que são necessárias usar, e que em qualquer momento você vai usar. Eu acho que o grande erro é eles acharem que tudo ali é possível e é liberado, sendo que não é. Você não pode usar as fraquezas de uma pessoa contra elas mesmas. Isso não é legal. E aí, a Camila disse que o Sasha está fazendo isso porque ele quer se vingar de todas as pessoas que votaram nele naquele dia dos 32 votos. Lá na casinha da árvore, a Flora comentou que o Sasha joga verde para colher uma madura. E aí, a Camila até concordou com isso e disse que ele é, sim, um cara manipulador e que ele induz as pessoas àquilo que ele quer. A Luana discordou, disse que ele até tenta colocar a opinião dele sobre, pelo menos sobre ela, só que ela não deixa ele fazer isso. Só que a Flora disse assim que ele está articulando sim para que ela, a Luana ou a Camila, uma das duas caia assim na roça. E que ela que não fique esperta, porque senão ela vai acabar caindo lá na roça. E o pior é que o Zelov falou a mesma coisa lá em cima. E que inclusive elas vão ter essa surpresa amanhã à noite, porque é bem provável que sim, ela caia na roça. Aí depois a Flora e a Luana também tiveram lá uma outra discussão sobre se elas deviam ou não defender a postura do Sasha, ou então defender o Sasha. E aí a Flora disse que ela ficou muito preocupada com o uso de pautas sociais que o Sasha fez durante ali a briga que ele teve, as coisas, as palavras que ele usou, a forma como ele usou essas pautas. E a Luana disse que ela está cansada de ter que ficar quieta para não ser votada. Então não fica, né, mulher? Vai ser votada, seja disponível, você tá aí para isso. E aí a Flora negou que ela tenha reatado uma amizade com o Sasha
e que ela realmente esteja passando pano para as coisas que ela vê nos adversários e que ela realmente não está fazendo nada disso. A mesma coisa que os outros vêm dizendo dela. Inclusive, a Vanessa estava em paralelo a essa conversa, dizendo lá que ela ouviu da Júlia e da Flora uma conversa que elas tiveram com o Sasha. E que nessa conversa que elas tiveram com o Sasha, ele foi pedir desculpas pelas falas capacitistas que ele deu para cima do Zack e do Sidney. E aí, ele depois disse, né, que se o Zack tivesse qualquer problema com relação a isso, ele sequer estaria no programa. E aí a Flora disse, não, o Messi também é autista. E isso não significa que ele não possa jogar futebol. Olha um trecho dessa fala aqui. Entendi. Eu entendo o que vocês estão falando. Agora, sinceramente, se ele fosse realmente um deficiente... Me diga uma palavra boa. Burro. Ignorante. Não, tudo bem, mas assim, Imbecil. Não tem que meter, tipo, cognitividade nisso, entende? Imbecil, idiota, burro. Se ele tivesse realmente uma deficiência mental, ele não estaria nem no programa e eu jamais usaria... Por que ele não estaria? Eu jamais usaria... Por que ele não estaria, Sasha? Porque ele passou por exames psicológicos. Quantos autistas? O Messi é autista, Sasha. Não, tudo bem. Claro que ele estaria aqui. Tudo bem. Pois é, né? O cara se sujou ali, deu uma cagada pior do que já tava a situação ali dele e tal. Enfim, gente, eu digo pra vocês, tá nascendo o campeão. Não nasceu ainda, tá em progressão. Vamos ver se o Sasha vai conseguir sustentar essa história por algum tempo. Ele precisa sustentar o personagem de que ele tá sendo perseguido, tá? Porque se ele não sustentar esse personagem, gente, aí sim a coisa não vai dar certo pra ele, aí sim ele pode botar tudo a perder. Eu sei também que os meninos agora, o Yuri e o Gui, eles estão arrumando uma forma de tentar tirar o Sasha da roça. Eles acham que, de uma certa forma, o poder da chama vai fazer com que eles consigam tirar o Sasha da roça. E eles vão tentar fazer isso. Vão tentar tirar o cara de lá. Vamos ver se eles vão conseguir fazer toda essa coisa de jogo para conseguir tirar o cara de lá. Não sei se vai dar certo. Aí a gente vai ter que acompanhar. Daqui a pouco eu te conto mais, né? Te trago mais outro vídeo. Espero que dessa vez a internet colabore e não caia, né? Daqui a pouco eu tô de volta aqui com vocês para comentar aí algumas coisas que talvez tenha ficado de fora, mas que a edição do programa vai trazer com mais detalhes aqui pra gente, tá certo? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.